Quando Deus faz muito com pouco. Você já se sentiu pequeno demais diante de um grande desafio? Já olhou para as circunstâncias e pensou: não tenho o suficiente para vencer? Foi exatamente assim que se sentiu Gideão, um homem comum chamado por Deus para enfrentar um exército poderoso, com apenas 300 homens. Mas quando Deus está no comando, a vitória não depende de números, depende de fé. Hoje você vai descobrir que o mesmo Deus que deu vitória a Gideão é o mesmo que pode transformar suas batalhas em testemunhos de poder e milagre. Fique até o final desta mensagem, ela vai renovar sua fé, reacender sua coragem e te lembrar de que o impossível é o campo de batalha favorito de Deus. Introdução. O chamado do improvável. A história de Gideão é um retrato vivo da forma como Deus escolhe e usa pessoas que o mundo jamais esperaria ver em posição de liderança ou vitória. No tempo em que ele viveu, Israel estava dominado pelos midianitas, inimigos cruéis que destruíam as colheitas e aterrorizavam o povo. Os israelitas estavam oprimidos, escondendo-se em cavernas e vivendo com medo. No meio desse caos, surge um homem simples, tímido e inseguro, Gideão, filho de Joás, da tribo de Manassés. Quando o encontramos pela primeira vez, ele está malhando trigo escondido num lagar, tentando proteger o pouco alimento que restava. E é ali, naquele cenário de fraqueza e desespero, que o anjo do Senhor aparece e o saúda com palavras surpreendentes. O Senhor é contigo, homem valente. Juízes 6:12. Essas palavras pareceram absurdas para Gideão. Ele não se via como valente, nem acreditava que Deus ainda se importava com Israel. Mas Deus não o via pelo seu medo. Ele o via pelo potencial e propósito que havia nele. Assim começa uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia. Um homem comum, com dúvidas e limitações, sendo levantado por Deus para libertar uma nação inteira. O que torna a jornada de Gideão tão marcante é que ela não fala apenas de vitória militar, mas de transformação espiritual. Deus não apenas libertou Israel através de Gideão. Ele libertou Gideão de si mesmo, do medo, da insegurança e da visão limitada que tinha de seu próprio valor. A cada passo, Deus foi mostrando que o verdadeiro poder não está no número de guerreiros, mas na obediência de um coração rendido. Antes de prosseguirmos, deixe seu like, curte, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam agraciadas pelo poder da palavra do nosso Deus. No final, deixe seu pedido de oração, que juntos vamos formar uma corrente de oração em seu favor. Vamos ao contexto bíblico. O tempo dos juízes e a opressão dos midianitas. A história de Gideão e os 300 está registrada em Juízes capítulos 6-8, durante um dos períodos mais conturbados da história de Israel. Após a morte de Josué, o povo ficou sem uma liderança firme e passou a viver em um ciclo constante de pecado, opressão e arrependimento. O livro de Juízes resume esse tempo com uma frase marcante: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21-25. Israel havia se afastado de Deus, adotando os costumes e deuses dos povos vizinhos. Como consequência, o Senhor permitiu que os midianitas, um povo nômade e cruel, oprimissem a nação por 7 anos. Esses invasores atacavam durante a colheita, roubavam o alimento e destruíam o que restava. A fome e o medo dominaram o coração do povo, e a fé parecia ter desaparecido. Mas mesmo em meio à infidelidade, Deus nunca deixou de ouvir o clamor do seu povo. Quando Israel clamou por socorro, o Senhor levantou um juiz libertador, alguém escolhido para restaurar a fé e conduzir a nação de volta ao caminho da aliança. Esse homem foi Gideão. Contudo, Gideão não foi chamado em um templo ou em um campo de batalha, mas em um lugar de esconderijo, um lagar, símbolo da sua fraqueza e do medo coletivo de Israel. Deus o chamou de homem valente, antes mesmo que ele demonstrasse qualquer coragem. Esse detalhe revela um dos princípios mais poderosos das Escrituras. Deus não nos escolhe pelo que somos, mas pelo que ele sabe que podemos nos tornar em suas mãos. O chamado de Gideão marcou o início de uma transformação não apenas militar, mas espiritual.
Por meio de um exército reduzido a apenas 300 homens, Deus mostraria ao mundo que a vitória pertence à fé e não à força. O chamado do improvável era um tempo de trevas espirituais em Israel. O povo, que outrora experimentara o poder e a fidelidade de Deus, havia se afastado, entregando-se à idolatria e aos costumes pagãos das nações ao redor. Por causa dessa infidelidade, Deus permitiu que os midianitas os oprimissem. Esses invasores devastavam tudo por onde passavam, saqueavam plantações, roubavam o gado e deixavam Israel em completa miséria. A opressão era tamanha que muitos israelitas se escondiam em cavernas e montanhas para proteger o pouco que lhes restava. Em meio a esse cenário de desespero, encontramos Gideão, um homem comum, de uma família simples da tribo de Manassés. Ele estava malhando trigo em um lagar, um local normalmente usado para pisar uvas e não para preparar cereais. Esse detalhe mostra o quanto o medo dominava o povo. Gideão trabalhava escondido, tentando garantir alimento sem ser notado pelos inimigos. A insegurança e o desânimo pareciam ter tomado conta do seu coração. Foi nesse ambiente improvável que o anjo do Senhor lhe apareceu, trazendo uma mensagem que mudaria completamente a sua vida. O Senhor é contigo, homem valente. Juízes 6:12. Gideão, surpreso e confuso, respondeu com incredulidade. Ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Juízes 6:1. Suas palavras refletiam a dor e a perda de fé de uma geração inteira. Mas Deus não se intimidou com suas dúvidas. O anjo reafirmou o chamado. Vai nesta tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Juízes 6:14. Mesmo assim, Gideão se via incapaz. Ele disse, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Juízes 6:15. Deus, no entanto, respondeu com a promessa que sustentaria toda a jornada. Porquanto eu hei de ser contigo, e ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Juízes 6:16. Aquele encontro marcou o início de uma transformação profunda. O homem medroso começou a compreender que a coragem não nasce da confiança em si mesmo, mas da presença de Deus. Gideão ofereceu um sacrifício ao anjo, e o fogo do altar confirmou a presença divina. Temor e reverência encheram seu coração, ele havia estado diante do Senhor. Naquela noite Deus lhe deu uma primeira missão: destruir o altar de Baal que havia na casa de seu pai, e erguer um novo altar ao Senhor. Gideão obedeceu, mas o fez durante a noite, ainda tomado pelo medo. Mesmo assim, aquele ato foi o primeiro passo de fé, que mostrava que a transformação já havia começado. Quando o povo descobriu o que ele havia feito, quis matá-lo. Mas Joás, seu pai, o defendeu com sabedoria. Se Baal é Deus, que por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Juízes 6:31. Foi assim que Gideão recebeu o apelido Jerubaal, aquele que contende contra Baal. A partir daquele momento, o improvável se tornaria o escolhido. Gideão, o homem escondido no lagar, havia sido chamado para libertar uma nação inteira, o teste da fé e o sinal do velo de lã. Depois de receber o chamado de Deus, Gideão ainda lutava com suas inseguranças. Ele acreditava, mas sua fé tremia diante da grandeza da missão. Libertar Israel dos midianitas parecia impossível para um homem comum, sem exército, sem poder, sem influência. O medo e a dúvida ainda o acompanhavam. Mas em seu coração, nascia um desejo genuíno de obedecer à voz divina, ainda que não compreendesse o plano por completo. Logo, a ameaça dos inimigos se aproximava. Os midianitas, amalequitas e povos do Oriente uniram-se e acamparam no vale de Jezreel, prontos para devastar novamente as terras de Israel. Foi então que o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, enchendo-o de coragem e determinação. Ele tocou a trombeta e convocou as tribos de Manassés,
Azer, Zebulon e Naftali para a batalha. Pela primeira vez, o homem que antes se escondia estava agora à frente de um exército. Ainda assim, seu coração buscava confirmação. Gideão queria ter certeza de que era realmente Deus quem o enviava. Então ele apresentou um pedido sincero. Colocou um velo de lã no chão e disse: Se houver orvalho somente sobre o velo e seca estiver toda a terra ao redor, saberei que hás de livrar Israel por minha mão. Juízes 6:37. Na manhã seguinte, ao levantar-se, Gideão encontrou o velo encharcado, a ponto de espremer dele um copo cheio de água, enquanto o chão permanecia seco. Era o primeiro sinal. Mas ainda desejando confirmação, pediu a Deus pacientemente mais uma prova. Não se acenda contra mim a tua ira. Se só mais esta vez eu provar, peço que somente o velo fique seco e em toda a terra haja orvalho. Juízes 6:39. E Deus, em sua misericórdia e paciência, respondeu novamente. Na manhã seguinte, o velo estava seco, e o chão todo molhado de orvalho. Gideão então compreendeu Deus realmente estava com ele. O medo deu lugar à convicção, e a dúvida transformou-se em fé. Aquele simples pastor agora se tornava o líder de um exército escolhido e ungido para libertar o povo do jugo inimigo. Esses sinais não foram apenas para confirmar a missão, mas também para revelar a natureza de Deus. Ele conhece a fragilidade humana e responde à sinceridade do coração. Gideão não duvidava da existência de Deus, mas queria entender se a missão era realmente sua. E Deus, cheio de graça, respondeu com ternura, mostrando que a fé é construída passo a passo, entre a obediência e a confiança. O velo de lã se tornou um símbolo eterno do cuidado divino, um lembrete de que Deus não se irrita com quem busca confirmação com humildade, mas fortalece a fé dos que desejam obedecer. Gideão aprendeu que o verdadeiro poder não estava na sua força, mas na fidelidade do Deus que o havia chamado. Com o coração agora firme, Gideão estava pronto para o próximo passo. Reduzir o exército e testemunhar o poder sobrenatural de Deus agindo em meio à impossibilidade. A seleção dos 300 e o poder de Deus na fraqueza. Com a fé renovada e a certeza da presença divina, Gideão se preparou para enfrentar os midianitas. Ele havia reunido um exército de 32.000 homens, prontos para a batalha. No entanto, diante da imensidão do inimigo, um exército tão numeroso quanto gafanhotos sobre a terra parecia pouco. Mas Deus via de outra forma. O Senhor não queria que Israel atribuísse a vitória à própria força, e sim reconhecesse que o livramento viria somente dele. Então o Senhor disse a Gideão: É demais o povo que está contigo para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Juízes 7:2. Assim, Gideão recebeu a ordem de permitir que os medrosos voltassem para casa. Quando ele anunciou isso, 22.000 homens se retiraram, restando apenas 10.000. O número parecia pequeno, mas Deus ainda achava demais. Deus então conduziu um novo teste. Mandou Gideão levar os homens ao ribeiro e observar como beberiam água. Aqueles que se abaixassem para lamber a água como cães deveriam ser separados dos que levassem a água à boca com as mãos, permanecendo atentos ao redor. Esse gesto simples revelava quem estava vigilante e preparado para o combate. Quando Gideão contou, havia apenas 300 homens que beberam dessa maneira, e o Senhor disse: Com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas em tuas mãos. Juízes 7:7. O resto do exército foi dispensado. Agora Gideão tinha diante de si uma missão humanamente impossível: enfrentar milhares de guerreiros com apenas 300 homens sem experiência militar. Era o retrato perfeito da dependência total em Deus. Deus, no entanto, não apenas reduziu o número, mas também fortaleceu o ânimo de Gideão. Numa noite, o Senhor o mandou descer ao acampamento inimigo para ouvir o que os midianitas diziam. Lá Gideão escutou um homem contar um sonho. Um pão de cevada rolava e derrubava uma tenda, e o companheiro interpretava:
Isto é a espada de Gideão, filho de Joás. Deus entregou em suas mãos os midianitas. Juízes 7, 13 e 14. Aquela palavra confirmou tudo o que Gideão precisava saber. Ele se prostrou em adoração e voltou ao seu acampamento cheio de coragem. Deus havia garantido a vitória antes mesmo da batalha começar. Era hora de confiar e agir. Gideão dividiu os 300 em 3 companhias. Entregou a cada homem uma trombeta, um cântaro e uma tocha escondida dentro do vaso. Não havia espadas, apenas fé e obediência. À meia-noite cercaram o acampamento inimigo. Quando todos tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e gritaram: Espada do Senhor e de Gideão. Juízes 7, 20. O pavor tomou conta dos midianitas. Em confusão, começaram a atacar uns aos outros. Deus lutou por Israel, e o exército inimigo foi derrotado sem que uma única espada israelita fosse usada. Era o poder de Deus na fraqueza humana. Gideão e seus 300 provaram que a vitória não depende de números, mas da presença do Todo-Poderoso. A vitória do Senhor e a humildade de Gideão. A noite em que os 300 homens de Gideão enfrentaram o exército midianita foi marcada pelo poder sobrenatural de Deus. O som das trombetas, o quebrar dos cântaros e a luz das tochas romperam o silêncio da madrugada e encheram o vale de confusão. O inimigo, tomado de pânico, voltou suas espadas uns contra os outros. O caos se espalhou e os midianitas fugiram em desordem. Gideão e seus homens viram a mão do Senhor agir com força e glória, provando que a vitória pertence a Deus e não ao homem. Enquanto os inimigos fugiam, Gideão convocou as tribos de Naftali, Azer e Manassés para persegui-los. Também enviou mensageiros à tribo de Efraim, pedindo que bloqueassem os pontos de passagem do Jordão, impedindo a fuga dos príncipes inimigos. Assim, os israelitas capturaram Oreb e Zeeb, 2 líderes midianitas, e os derrotaram completamente. O nome de Gideão começou a ser conhecido em toda a região, e o povo de Israel viu que Deus havia restaurado sua honra diante das nações. Mas mesmo em meio à glória da vitória, Gideão manteve o coração humilde. Ele sabia que não fora sua estratégia, nem o número de seus soldados, mas a presença e o poder do Senhor que haviam vencido. Quando os homens de Efraim o confrontaram, irritados por não terem sido chamados desde o início da batalha, Gideão respondeu com sabedoria e mansidão: Que fiz eu agora em comparação convosco? Não é melhor o rabisco de Efraim do que a vindima de Abiezer? Contudo, a missão de Gideão ainda não havia terminado. 2 reis midianitas, Zeba e Zalmuna, ainda estavam vivos. Passaram pelo Jordão e enfrentaram cidades que se recusaram a ajudá-los. A fé e a obediência sustentaram Gideão até o fim, mas ele, com humildade e temor, respondeu: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará. O Senhor dominará sobre vós. Juízes 8, 23. Essa resposta revelou o coração de um verdadeiro servo, alguém que reconhece que a glória pertence unicamente a Deus. Ainda assim, Gideão cometeu um pequeno erro. Ele pediu aos israelitas os brincos de ouro tomados dos inimigos, e fez com eles um éfode, uma espécie de peça sacerdotal, que acabou se tornando objeto de idolatria entre o povo. Aquele ato, embora bem intencionado, lembrou que até os servos fiéis precisam vigiar o coração, pois a glória pode facilmente desviar o olhar da obediência. Mesmo assim, os dias de Gideão trouxeram paz sobre Israel por 40 anos. Sob sua liderança, o povo experimentou descanso e prosperidade. O homem que antes se escondia com medo se tornou instrumento de libertação nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Gideão nos ensina que a verdadeira força está na fé, e a verdadeira grandeza está na humildade. O Deus que o chamou no lagar foi o mesmo que o sustentou em cada batalha. Quando confiamos nele, mesmo os mais fracos podem realizar feitos grandiosos. As lições eternas da história de Gideão. A história de Gideão é mais do que um registro antigo de vitórias e batalhas. É um retrato atemporal da relação entre fé e obediência.
Cada etapa de sua jornada revela como Deus transforma pessoas comuns em instrumentos extraordinários. Gideão não era um guerreiro experiente nem um homem de destaque, mas foi escolhido justamente por sua fraqueza. Através dele, o Senhor mostrou que a verdadeira força não vem da autoconfiança, mas da total dependência de Deus. A primeira grande lição está no chamado divino. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Gideão estava escondido, inseguro e desacreditado, mas Deus o chamou de homem valente. Isso nos mostra que o Senhor vê o potencial que nós mesmos não enxergamos. Quando Ele nos chama, não é por aquilo que somos, mas pelo que Ele pode fazer através de nós. Outra lição poderosa está na obediência progressiva. Gideão não começou com grandes feitos. Sua fé foi construída em pequenos passos. Primeiro, destruiu o altar de Baal em segredo. Depois, confiou nos sinais do velo de lã. E, por fim, liderou o exército contra milhares de inimigos. A caminhada com Deus é feita de processos. Cada ato de obediência fortalece o coração para o próximo desafio. Também aprendemos sobre o poder da redução divina. Quando Deus mandou diminuir o exército, Ele estava ensinando que a vitória não depende de números, mas da presença do Senhor. Muitas vezes, Deus reduz nossos recursos para que possamos ver o seu poder agir de forma sobrenatural. Ele retira o que é supérfluo, para que nossa confiança esteja somente nele. A atitude humilde de Gideão após a vitória é outro ensinamento marcante. Em tempos de sucesso, é fácil deixar o orgulho se infiltrar no coração. Mas Gideão rejeitou a coroa e reconheceu que somente o Senhor é rei. Essa humildade é o verdadeiro selo da grandeza espiritual. Mesmo os grandes líderes são apenas servos diante do Rei dos Reis. Por outro lado, o erro de Gideão ao fazer o éfode nos alerta sobre os perigos da religiosidade sem discernimento. O mesmo homem que conduziu Israel de volta a Deus, involuntariamente, criou um objeto que desviou o povo da adoração verdadeira. Isso mostra que até os servos fiéis precisam permanecer vigilantes para não transformar bênçãos em armadilhas. Gideão também nos ensina sobre perseverança em meio ao cansaço. Quando estava exausto, ele continuou perseguindo os reis midianitas, dizendo: cansados, mas ainda perseguindo. Juízes 8:4. Essa frase resume a fé madura, aquela que não depende das circunstâncias, mas da convicção de que Deus é fiel até o fim. Por fim, a história de Gideão aponta para Cristo, o verdadeiro libertador. Assim como Gideão libertou Israel de seus inimigos, Jesus nos liberta do pecado e nos chama a viver pela fé. Ele é o capitão das nossas vitórias, e através dele, até os mais frágeis se tornam fortes. A jornada de Gideão nos lembra que quando Deus está conosco, nenhum gigante é grande demais, e nenhuma fraqueza é pequena demais para ele usar. Quando a fé vence o impossível, a história de Gideão é um testemunho poderoso de como Deus age em meio à fraqueza humana para revelar sua glória. O homem que um dia se escondeu com medo se tornou um instrumento de libertação nas mãos do Senhor. Seu percurso, desde o lagar até o campo de batalha, mostra que a fé não é ausência de medo, mas a coragem de obedecer mesmo temendo. Gideão não foi perfeito. Teve dúvidas, pediu sinais e cometeu erros, mas sua disposição em ouvir e seguir a voz de Deus o tornou exemplo de transformação e dependência total. Em cada passo, Deus moldou seu coração, ensinando-lhe que a vitória verdadeira não está em exércitos numerosos, nem em estratégias humanas, mas na presença do Todo-Poderoso. O Senhor reduziu seu exército para provar que, quando confiamos nele, o impossível se torna realidade. A cada obstáculo, Gideão aprendeu a substituir o medo pela fé, a insegurança pela confiança e a dúvida pela adoração. Sua jornada também nos lembra que Deus continua chamando pessoas improváveis. Ele escolhe os fracos para confundir os fortes, os humildes para envergonhar os soberbos, e os pequenos para realizar grandes feitos. Assim como Gideão, muitos de nós nos sentimos incapazes ou indignos, mas o Senhor vê em nós um potencial escondido, pronto para florescer sob sua direção.
A força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e é nesse lugar de rendição que ele manifesta seu poder. A vitória de Gideão foi mais do que militar, foi espiritual. Ela restaurou a fé de uma nação, demonstrando que o Deus de Israel ainda reinava e lutava por seu povo. No entanto, a história também nos alerta. Mesmo após grandes conquistas, devemos permanecer vigilantes. A idolatria que voltou por meio do éfode de Gideão é um lembrete de que a glória deve sempre permanecer com Deus, nunca com o homem. Que essa história nos inspire a confiar plenamente no Senhor. Mesmo quando os números são desfavoráveis ou as circunstâncias parecem impossíveis. Pois quando ele diz, eu estarei contigo, toda montanha pode ser movida e toda batalha pode ser vencida. O mesmo Deus que usou Gideão continua chamando homens e mulheres hoje para lutar, não com espadas, mas com fé, humildade e obediência. Oração final. Fé que vence com Deus, Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta poderosa lição da vida de Gideão. Obrigado porque a tua palavra nos mostra que o Senhor escolhe os improváveis, fortalece os fracos e levanta os humildes para cumprir os teus propósitos. Assim como chamaste Gideão em meio ao medo e à insegurança, chamando-o de homem valente, também nos chamas hoje a viver pela fé, e não pelas circunstâncias. Pai amado, nós reconhecemos que muitas vezes nos sentimos pequenos diante dos desafios, impotentes diante das lutas, cansados pelas batalhas da vida. Mas nesta oração, entregamos a Ti todas as nossas fraquezas. Que o Teu Espírito Santo nos encha de coragem, sabedoria e confiança para enfrentar cada exército midianita que se levanta contra nós. Ensina-nos a depender de Ti em tudo, a reconhecer que a vitória não vem da força humana, mas da Tua presença em nós. Senhor, ajuda-nos a permanecer fiéis mesmo quando o caminho parece difícil, que possamos, como Gideão, ouvir a Tua voz, obedecer com fé e caminhar na certeza de que Tu és o Deus que vai à frente das batalhas, que possamos vencer o medo, a dúvida e a insegurança, sabendo que o Senhor luta por nós. Deus, queremos consagrar a Ti nossos sonhos, nossos lares, nossas famílias e nossas lutas pessoais. Que cada área da nossa vida reflita a Tua glória. Livra-nos da vaidade e da tentação de tomar para nós o mérito das vitórias. Dá-nos um coração humilde, que reconhece que toda honra e todo louvor pertencem somente a Ti. Assim como o Senhor concedeu paz a Israel nos dias de Gideão, pedimos que concedas também paz aos nossos corações. Onde há ansiedade, coloca confiança. Onde há medo, coloca fé. Onde há desânimo, renova a esperança. Que possamos viver cada dia guiados pela certeza de que Tu és fiel e jamais abandonas os Teus filhos. Em nome de Jesus, te agradecemos, porque sabemos que mesmo nas nossas limitações, o Teu poder se aperfeiçoa. A Ti seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor, hoje e para sempre. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Queremos orar com você e por você. Compartilhe também esta história para que mais pessoas sejam fortalecidas pela fé que vence com Deus. Se inscreva no canal, curte e deixe seu comentário qual parte mais te tocou. E também pode dar sugestão de qual personagem da Bíblia quer que falamos nos próximos vídeos. É muito importante que você interaja conosco, assim estaremos formando cada vez mais uma família forte e cheia de conhecimentos das páginas das Escrituras Sagradas. Nos vemos no próximo vídeo aqui no Ecoando Virtudes Bíblicas.